Mas eu preciso olhar também um pouquinho para o nosso quintal aqui, porque houve uma mudança e um movimento há pouco. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo da gravação daquela reunião entre Bolsonaro e o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que foi gravada por Alexandre Ramagem. E o que se tem de conteúdo, o que essa conversa traz? Bruno Pinheiro vai trazer os detalhes para a gente e seguimos conectados em todos os pontos. Fala lá, Bruno, bem-vindo. Oi, Evandro, ótima tarde a você que nos acompanha. Esse áudio chegou agora há pouco, alguns minutos, que o ministro Alexandre de Moraes retirou esse sigilo. Então, o áudio é uma reunião que tem 1 hora e 8 minutos e 5 segundos aproximadamente. É uma gravação que, de acordo com os investigadores, estava com Alexandre Ramagem, que era o diretor da agência de inteligência. Recebem as duas advogadas, ficam na mesma sala e ao lado, além de Ramagem, está o ex-presidente Jair Bolsonaro e está também o general Augusto Heleno. Esse assunto, ele inicia a conversa, essa reunião, justamente sobre a investigação do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o senador Flávio Bolsonaro, sobre o suposto esquema de rachadinha enquanto ele estava na Assembleia Legislativa lá no Rio de Janeiro. De acordo com essas advogadas, a investigação era sobre uma outra operação, só que o RIF, que é o relatório de inteligência financeira, acaba localizando entre cerca de 20 deputados, encontra o relatório de ações, de informações financeiras sobre o senador atualmente Flávio Bolsonaro. Essa discussão começa a ser colocada em jogo, então, relatando que havia uma perseguição, na verdade, sobre o filho do ex-presidente, não por conta de ser o Flávio Bolsonaro, e sim por conta de ser o filho do presidente da República. E aí começam a falar como que isso aconteceu, como que havia um sistema da justiça, de várias autoridades que estavam justamente operando essa investigação, repassava para alguns jornalistas também essas informações antes de advogados conseguirem acessar. E que aí era necessário um levantamento, um apoio do GSI para conseguir investigar quem tinha acessado os primeiros dados, na verdade, as primeiras informações de Flávio Bolsonaro sobre o seu sistema financeiro, que, de acordo com essa advogada, não era um relatório simples de ser feito, tinha que ter uma ordem. Ela chega a citar, inclusive, que um servidor da própria Receita Federal fazia uma negociação para que fosse enviado esse ofício e logo na sequência, com esse ofício, ele conseguia acessar outras informações. Esse áudio é longo, Evandro, ele acabou de chegar, a gente está tentando entender um pouco mais. O ex-presidente, por um certo momento, cerca de 20 minutos, ele fica em silêncio, ouvindo o que essas advogadas começam a relatar. Elas acabam até falando que tinha alguns documentos e que era necessário uma ajuda do general Augusto Heleno, que era realmente o chefe do GSI. Claro que essa ajuda usaria então esse equipamento, essa estrutura do GSI para auxiliar na investigação. Esse áudio estava em sigilo, foi retirado agora e a expectativa é que esta semana, na quarta-feira, Alexandre Ramagem volte a ser ouvido na sede da Polícia Federal, envolvendo novamente esta reunião que aconteceu aqui no Palácio do Planalto e também o esquema de espionagem que era também na gestão de Alexandre Ramagem, atual deputado. Só para finalizar, Evandro, hoje houve uma cobrança ao deputado Arthur Lira sobre o avanço da investigação no Conselho de Ética sobre Alexandre Ramagem. O deputado Arthur Lira respondeu o seguinte, que quando um assunto, um caso acontece antes da legislatura, não se deve investigar ou avançar com ação lá dentro do Conselho de Ética. Então, aparentemente, no Conselho de Ética sobre Ramagem não vai adiantar, porque isso aconteceu quando ele estava na diretoria da agência de inteligência ABIN. Evandro. Bom, muito obrigado pelas informações, Bruno.